Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Perguntar. Passar a vida a fazer perguntas. Passar todo o tempo do mundo em busca de respostas. Respostas às perguntas mais difíceis. Respostas que podem nem sequer chegar. Esta é a vida dos filósofos e eu decidi convidar um dos melhores. Eu faço perguntas e o filósofo António Castro Queiro traz as respostas. É este o episódio desta semana. Já agora, o Pergunta Simples chegou ao YouTube. Estão lá todas as entrevistas gravadas em vídeo. Procurem o Pergunta Simples no YouTube e subscrevam o canal. Assim não perdem nenhuma destas conversas. A maneira mais fácil é ir a perguntasimples.com e seguir o link do YouTube. Vivemos num tempo acelerado, de respostas rápidas, de notificações constantes e de poucas pausas para pensar. A informação chega em excesso, a comunicação tornou-se instantânea e muitas vezes vazia. Perguntar parece ter-se tornado um ato quase subversivo. Questionar o mundo, o tempo, a vida, até nós próprios, pode soar estranho, deslocado ou até incómodo. Mas talvez seja justamente esse desconforto que precisamos de recuperar. É nesse gesto simples e revolucionário, o de fazer perguntas, que entra a filosofia. Neste episódio do Pergunta Simples, falo com António Castro Queiro. É professor universitário, tradutor, ensaísta e uma das vozes mais singulares da filosofia contemporânea em Portugal. Mas, mais do que títulos, Queiro é alguém que pensa o mundo com palavras, com o corpo e com uma atenção rara às perguntas certas. Convida-nos a desacelerar, a escutar, a habitar o tempo e a linguagem com mais cuidado. Nesta conversa há espaço para dúvidas sem fim, para silêncios reveladores e para a beleza difícil das ideias que resistem à simplificação. Ao longo da conversa exploramos o papel essencial da pergunta. O que é uma boa pergunta? Porque nos incomodam as perguntas que não têm resposta imediata. E porque é que, muitas vezes, evitamos perguntar, como se a dúvida nos fragilizasse. Para Queiro, a pergunta é mais do que uma forma de obter informação. É um exercício de atenção, uma forma de estar no mundo, de perguntar bem e escutar com rigor, pensar com o tempo e resistir à facilidade das respostas prontas. Vivemos, como diz, entre o espanto e a dúvida. Duas formas de nos abrirmos ao desconhecido, ao imprevisto, ao que nos escapa às fórmulas. Mas este episódio vai muito para além das perguntas. Falamos de emoções, de sentimentos e do corpo, num tempo em que nos pedem performance constante, em que se valoriza a eficiência, a imagem e a exposição, é urgente recuperar a dimensão sensível da existência. António Castro Queiro defende que as emoções não são um desvio do pensamento, mas parte do próprio ato de pensar. Sentir é também uma forma de compreender e o corpo, tantas vezes visto como um mero suporte, é, na verdade, um centro de inteligência e de percepção. Vamos nesta conversa revisitar o espanto original com que olhamos o mundo pela primeira vez, o primeiro mergulho no mar, o primeiro amor, o primeiro espanto perante a paisagem. A vida, diz-nos, vai-nos calejando e cabe-nos, através da filosofia, da arte ou da contemplação, reencontrar esse olhar inaugural. É esse o desafio, não viver em modo automático, mas reavivar a atenção, a curiosidade, a capacidade de nos maravilharmos. Também há tempo para refletir sobre o tédio, esse vazio que tantas vezes evitamos a todo custo. Vivemos rodeados de ocupações, estímulos, distrações, mas talvez o tédio, se escutado com atenção, seja um convite à criação, à escuta interior, ao reencontro com o essencial. Talvez seja no silêncio, na pausa, no vagar, que se abre espaço para a filosofia. Não ignoramos, claro, os temas contemporâneos, as redes sociais, a exposição constante, a fragmentação da identidade. Falamos do eu digital e das versões idealizadas que projetamos online, mas também reconhecemos que o virtual é tão antigo quanto a humanidade. Sempre vivemos com imagens, memórias, fantasias e projeções. A novidade talvez seja a velocidade e a intensidade com que tudo acontece. Por fim, chegamos à pergunta que dá nome a este podcast, a pergunta simples. Ainda faz sentido perguntar por aquilo que é simples e também por aquilo que é muito complexo, por exemplo, pelo sentido da vida, num mundo
líquido, ambíguo, saturado de opiniões e urgências, onde é que encontramos pontos de apoio? António Castro Queiro não dá respostas fechadas, mas aponta alguns caminhos. O da escuta, o da atenção, o da curiosidade filosófica. Defende que o sentido da vida é, ao mesmo tempo, uma experiência íntima e universal. Quando nos deparamos com o abismo, uma perda, uma crise, um vazio, é que a pergunta aparece, que ela emerge. E nesse momento, ela é tudo menos teórica. É sentida, é pessoal, é íntima. António Castro Queiro é filósofo que pensa com o tempo, com humor e com profundidade, um filósofo que não teme a dúvida, nem o silêncio, um pensador que nos desafia a reabilitar a linguagem, a interrogação e o espanto como formas de resistência. Este episódio é um convite para parar, para ouvir com vagar, para reaprender a perguntar. Viva António Castro Queiro, filósofo. É um filósofo importante e quero dizer isto desde já. Além disso, é professor de filosofia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. António, o que é que faz um filósofo? Serve para quê um filósofo? Há duas perguntas. Essa pergunta eu costumava responder de duas maneiras. A primeira não serve para nada, não é? Porque de facto a pergunta pela utilidade. É uma pergunta por uma das formas do sentido, é ser útil. E nesse sentido pode querer dizer, nessa acessão pode querer dizer ter préstimo, ter um emprego. E por outro lado também respondi, serve para tudo, porque de certa forma dá sempre jeito ter à mão um filósofo. Para fazer perguntas? Para fazer perguntas, designadamente para perceber que a pergunta que tem como resposta ser útil, a utilidade, o uso, é uma resposta possível, mas nem todas as respostas com o sentido da utilidade respondem à pergunta pelo sentido em geral. Há muitas coisas que não têm o sentido da utilidade e nós adoramos. Por exemplo, os músicos, por exemplo, os poetas. Sem dúvida. Ou a mãe, o irmão. Para que é que serve uma mãe? Para tudo e para nada. Para que serve o irmão? Para tudo e para nada. É melhor não dizer nada às mães, porque senão elas ficam zangadas connosco e têm toda a razão. Há uma pergunta sempre que eu gosto de fazer aos filósofos, que é: o que é uma boa pergunta? Uma boa pergunta é aquela que não apenas transforma um enunciado declarativo num enunciado interrogativo, como essa interrogação tem uma ânsia de resposta. E, portanto, uma boa pergunta não pode ser uma pergunta que não tenha resposta. Também não pode ser uma pergunta que tenha já a resposta na ponta da língua, mas que nós podemos dizer-lhe uma tensão desiderativa. E, portanto, a pergunta: que horas são? Se eu não quiser saber as horas, não faz qualquer espécie de sentido. Mas quando eu quero saber as horas, a pergunta: que horas são? Se tiver alguém disponível, faz todo o sentido. Portanto, uma boa pergunta é uma pergunta que tem uma resposta possível e é feita na circunstância do apuro ou na circunstância de eu querer saber. E portanto, esta ideia de que nós, quando fazemos uma pergunta, ela tem um sentido e põe no fundo a trabalhar a máquina de lavar do cérebro do outro, a quem é o interrogado, exige uma resposta a uma pergunta? Exige atenção para uma resposta. Não quer dizer que tenha uma resposta. Isto é, nós podemos, de certa forma, trabalhar durante dias e dias e dias sob o projeto de uma interrogação e não sabemos se vai ter resposta. Ou seja, despistar hipóteses interpretativas, estar a tentar perceber um determinado assunto, andar atrás de um amor ou até de Deus. Há pessoas que andaram a vida inteira atrás de Deus e nunca ouviram. Portanto, esse tipo de tensão desiderativa ou tensão interrogativa admite uma resposta possível, embora possamos passar uma data de tempo sem ter a resposta. Nós estamos em tempos conturbados, tensos, diria que com uma agressividade social crescente, é a minha sensibilidade. A ideia da pergunta enquanto aquele que põe em causa está a ser posta em causa ela própria. Isto é, perguntar está a começar a ser politicamente incorreta. Pode perfeitamente acontecer. Aqui, deixe-me contextualizar rapidamente. Há três aspectos que se prendem com as três vozes dos verbos. Pode ser: eu faço uma pergunta e então eu quero saber e pergunto que horas são, quando é que o cessar-fogo vai entrar em vigor.
qual é a temperatura? E portanto sou eu que faço essa pergunta, mas eu posso perceber que essa pergunta me é feita a mim pelo Jorge, e então pergunta-me quando é que é o cessar-fogo e eu tenho o ónus da resposta. Mas depois há uma data de perguntas que acontecem e que parecem ser reflexivas ou na voz média, como diziam os gregos. Isto é, a própria pergunta é ao mesmo tempo agente e objeto de interrogação. Como é que é isso? Ou seja, são perguntas que me acontecem e que nós dizemos de nós para nós, diz lá, vá, o que é que estás a fazer da tua vida? Ou se tens a certeza exatamente do que estás a fazer. São perguntas que rebentam na nossa cabeça e, portanto, não tem um agente específico de interrogação, não é um sujeito interrogativo específico, não sou eu que faço a pergunta, mas acontece-me fazer essa experiência. É uma espécie de pontada no outro? Vê lá o que é que estás a fazer aí. Pode ser. Tem lá juízo. Pode ser. É a pergunta do pai: o que é que pensas que estás a fazer da tua vida, não é? Mas essas perguntas são difíceis. São extraordinariamente difíceis são experimentadas de uma forma dramática. Nós sabemos que se calhar não estamos a fazer uma coisa como deve ser. Se calhar estamos a encanar a perna à rã. Ou por outro lado conseguimos dar a resposta. Não sei o que é que poderia fazer de outro senão isto mesmo. Agora, indo à sua pergunta concreta, eu acho que todas as perguntas são incómodas e a experiência da interrogação é incómoda. Todas elas? Eu penso que todas elas, então, se eu não souber. Posso perguntar porquê é que nos incomodam as perguntas? Porque não responder, não saber é incomodativo. Ou seja, nós, na nossa vida, nós queremos estar instalados de uma forma satisfatória no que sabemos. E uma pergunta, não uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta verdadeira. Uma pergunta verdadeira, aquela genuína em que eu não sei responder, mas eu também não fico em sossego, não saber responder, é uma pergunta incomodativa. E eu tenho de fazer alguma coisa por ela. Ou seja, quanto mais não seja, eu não quero estar exposto à capacidade interrogativa dela, ou então eu tenho de lhe dar uma resposta. Ou então eu perceber que estou a trabalhar para responder. Então o que é que fazemos a ela? Portanto, por um lado, nós não queremos anunciar a nossa vulnerabilidade, que é, estão-me a perguntar uma coisa e nós afinal não sabemos a resposta. Eu diria que a nossa capacidade de responder é muito pequenina em relação a todas as perguntas que podemos fazer, e isso obriga-nos a tentar dar uma resposta. Sim. O que significa que, em caso de dúvida ou de acidente, lá podemos encontrar uma mentirinha ou uma bela especulação para conseguir sobreviver àquela pergunta. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso que nós fazemos? Eu acho que o que nós fazemos é, nós pensamos, agora como dizemos em português, by default, não é? Ou seja, por norma, por padrão, nós pensamos que estamos na verdade. E só de vez em quando há sombra de dúvida sobre alguma coisa, é que vem a pergunta. Ou seja, chegamos a casa e se tivermos um carocha, e portanto temos mesmo de desligar os faróis, e não sabemos se desligamos ou não desligamos os faróis. E o que é que acontece nessa altura? Nós sabemos tudo no universo, menos se deixarmos os faróis acesos ou não. Ou vamos a caminho do Algarve e assalta-nos a dúvida, fechamos a torneira do gás ou não. E imaginemos que é em Setúbal. Lá voltamos atrás para ver se desligamos ou não, fechamos ou não a torneira. Ou seja, a ideia é, sabemos tudo, temos tudo controlado, mas aquela coisa específica que tem sombra de dúvida é o suficiente para nos mobilizar completamente e deixar de dar importância àquilo que nós sabemos. Para um filósofo, a pergunta e a filosofia, no fundo, nasce da dúvida ou nasce do espanto? Ou seja, nós podemos perceber que a história... Excelente pergunta. A história... É única. É única. As outras são todas, mas essa é uma pergunta excelente, porque a história no Ocidente da nossa relação com a filosofia, e isso quer dizer com a experiência do desejo de transparência. Nós não gostamos de opacidade. Filosofein quer dizer ter uma compulsão pela transparência, querer saber. É feita de diversas maneiras. Os gregos têm Platão e Aristóteles. Quando falo gregos é Platão e Aristóteles, mas existe pensamento prévio. É o espanto, thauma. E o espanto significa aquilo que, por um lado,
cria atração para si e, por outro lado, cria horror. E é essa experiência dupla. Cria horror? Eu afasto-me, assusto-me, mas ao mesmo tempo fico fascinado por aquilo. Portanto, há uma atração repulsa em relação... Simultaneamente, é isso que é experimentado pela palavra thauma, tal thaumatsein, o espantar-se. Justamente como em português, o espanto é qualquer coisa como o espantalho que provavelmente põe em fuga ou afugenta. Mas, por outro lado, cria em si a atração. Nós temos a atração do abismo. E, portanto, essa é a experiência literal. Oh, vida desgraçada. Então nós estamos assustados, por um lado, pela maravilha, o que nós acabamos de ver, aquilo que é ora uma epifania, ora uma coisa que nós dizemos, isto é uma coisa terrível que nós não podemos ver. Portanto, ora fugimos, ora ficamos a olhar entre os dedos a ver o que é que está a acontecer. Exatamente, essa metáfora. Rilke tem uma frase que diz: o belo é o princípio do horror. Porque precisamente nós podemos perfeitamente perceber que aquilo que nos faz apaixonar por si, no momento seguinte pode ser o horror. Os americanos diziam que a pessoa de quem nos divorciamos é a mesma pessoa com quem nos casamos. Ou não, são pessoas completamente diferentes. Mas a dúvida, não é? De omnibus dubitandi, duvidar de todas as coisas, é uma experiência que foi feita também, entre outros, particularmente por Descartes, mas, por exemplo, também por Kierkegaard, do ponto de vista existencial. E nesse sentido, a filosofia também acontece quando nós temos sombras de dúvidas, e designadamente a respeito, não é? Descartes tem figuras magníficas como o gênio maligno e o Deus enganador. E precisamente é o que nos acontece quando temos miragens, quando temos enganos, quando temos alucinações. E a maior parte dos casos nós temos a ideia, como dizem os mais antigos, em face da morte, como disseram quando eu era miúdo: menino, nós vivemos enganados. No sentido precisamente em que vivemos no encaminhamento da morte. Para cada dia temos um bilhete que vai sendo obliterado, e desde que nascemos até agora foram obliterados uma data de bilhetes. Mas evitamos pensar sobre isso. Evitamos, morremos um dia, mas para já não. E portanto essa forma específica da dúvida e do espanto, e que Platão, ou que uma certa tradição diz que Platão fala disso, de um outro mundo, é aquele mundo em que eu não tenho dúvidas, em que eu acho que tudo é repetível, tudo é ultrapassável, e na verdade esse outro mundo em que eu estou no encaminhamento da morte não é repetível, não é ultrapassável e na verdade é irreversível. E por isso sobra a pergunta que é: ainda faz sentido fazer a pergunta sobre o sentido da vida? Ou qual é o sentido da vida, no fundo? Faz sentido sensibilizar-nos ao modo em que fazemos a experiência dessa problematicidade. Isto é, eu não posso decidir das 9 às 5 para manter este tipo de horário que ninguém tem. Das 9 às 5, 5 dias por semana, com 2 dias de fim de semana, eu não faço essa pergunta como se fosse um filósofo profissional. Não é? Mas essa pergunta acontece-nos de quando em vez, ou seja, em épocas de grande dificuldade, aporia. Pode ser formas como agora estamos a viver, de guerra, de crise, de epidemias pandémicas, que não são apenas aquelas provocadas por vírus, mas são também aquelas provocadas por seres humanos, e que há uma afetação global. E não quer dizer que essa afetação global me faça a pergunta pelo sentido da vida em geral. A pergunta pelo sentido da vida em geral acontece-me precisamente em circunstâncias em que eu estou confrontado com o abismo. E são bastante particulares, bastante pessoais. Quando alguém morre? Na iminência de alguém morrer, por exemplo. E aí sim nós vamos questionar isso. Importa-me saber se este sentido da vida é uma coisa individual, que me confronta a mim próprio, ou se, pelo contrário, estamos a falar de uma reflexão que também é partilhada com os outros, com a sociedade onde nós estamos. Tem essa estrutura paradoxal, porque por um lado nós percebemos que a experiência mais íntima da problematicidade acontece-me a mim, e o Jorge dirá, também me acontece a mim, e nós percebemos que essa forma extrema e radical, digamos assim, da subjetividade é o modo como nós acolhemos essa problematicidade. Por outro lado, nós percebemos que a humanidade vibra, ou seja, cada outra pessoa, com essa experiência maximamente subjetiva, é portadora do universal humano. E, portanto, aquela experiência que aparentemente é particular, singular, estritamente subjetiva, ressoa no outro como possibilidade também de a ter. É a condição humana?
Nós podemos dizer que é a condição humana no sentido kantiano do termo, ou seja, é a condição de possibilidade da experiência deste objeto da vida, que é quando me acontece eu perguntar pelo sentido, quando me acontece precisamente o colapso do sentido. A Inês Menezes costuma convidar, quando pergunta aos seus convidados, geralmente é a última pergunta das suas entrevistas, que é: o que é que foi um dia bom? Para as pessoas, que é uma pergunta muito interessante. Importa-me saber o que é uma vida boa ou uma vida eficiente. Temos um potenciómetro para encontrar se temos essa noção de finitude, se temos essa noção de que esses bilhetes se vão obliterando. O que é uma vida boa e o que é uma vidinha que se vai fazendo? Eu acho que essa pergunta põe-nos o seguinte problema. Nós, quando descrevemos uma vida boa, uma vida eficiente, uma vida que tivesse valido a pena, nós podemos pensar naquilo que a filosofia chama uma ontologia da substância. E parece que estamos a falar de uma coisa. E no prêt-à-porter ou no supermercado da existência, eu vou escolher uma vida boa e não quero escolher aquelas outras vidas boas, mas se for o Black Friday eu já não vou a tempo e escolho a vida que posso. Então eu quero, em princípio, ter uma casa simpática, uma família boa e saudável, um carro bom, a possibilidade de ir passar umas férias, e em princípio eu tenho a minha vida cheia. Esse é justamente o ponto, é que uma vida boa ou uma vida eficiente está ao mesmo nível de querer ter uma vivenda, de querer ter viagens, de querer ter acesso a espetáculos. Isto é, há uma redução da vida a uma coisa. E outra coisa completamente diferente é a nossa experiência do viver, do estar vivo, que é diferente da nossa experiência do que é uma vida. E nessas circunstâncias, o que eu posso tentar reconstituir é, por exemplo, na infância, o estado eufórico que acontece na antecipação do primeiro mergulho das férias. E, portanto, nós vivíamos à distância de 11 meses. Porquê? Porque vivíamos na praia quando era o verão e quando eram as férias grandes da existência. Até o último dia das férias? Até o último dia das férias, e depois nunca mais vimos aqueles amigos, ficavam congelados algures no tempo. Mas a antecipação daquele mergulho e a vivência do que é estar euforicamente numa embriaguez lúcida do que é estar vivo, essa para mim é a representação, é uma metáfora viva de uma vida, não é boa, de uma vida excelente. Agora o problema é que ao longo da vida nós vamos perdendo essa inocência do primeiro mergulho, do primeiro beijo, do primeiro sabor, do primeiro vislumbre de uma paisagem maravilhosa. Parece que a vida nos caleja, no mau sentido da palavra, que é dar-nos experiência e retira-nos o espanto. Esse é o problema da filosofia. Isto é, nós temos em nós uma matriz, ou os gregos diziam a archaia physis, uma natureza originária, e se calhar a primeira vez que nós fazemos a experiência da primeira vez, e portanto todas as primeiras vezes das primeiras vezes já são de alguma forma sucedâneas desta ideia magistral do princípio criativo, agora aqui desta vontade de poder de que Nietzsche fala, e que depois parece que há uma espécie de embutamento ou neutralização, e portanto a segunda vez já não é a primeira, a terceira já não é a segunda, e depois é o hábito. E justamente faz parte da filosofia, da arte, da religião, para utilizar as três grandes figuras da filosofia encaradas por Hegel, de reconstituir esse início. E, portanto, é como se esse primeiro início tivesse sido apenas uma vivência passiva, e o que nós queremos fazer é, à custa do nosso esforço criativo, viver a vida não como se fosse como ela foi oferecida de modo passivo, mas de alguma forma reconstituí-la. E isso corresponderia a uma resposta existencial em que a nossa vida seria a expressão dessa possibilidade. Para o bem e para o mal, porque às tantas nós estamos sempre à procura de uma outra coisa, o que não temos, só estou bem onde não estou, já cantava variações, causando-nos por momentos uma ferida do vazio, de não conseguir fazer aquilo, que nós depois olimpicamente vamos para ali, para o primeiro centro comercial, enchemos de compras para tentar tapar essa dor existencial ou essa procura que afinal nunca nos preenche. Sem dúvida, ou seja, uma das características das quais muitas vezes não nos apercebemos da contemporaneidade é o vazio do tédio. E não
identificamos sempre. O tédio é uma coisa boa ou uma coisa má? O tédio depende, há vários níveis, não é? O nível profundo, Heidegger diz, quando é tédio, os alemães têm a palavra Langeweile, que é uma duração longa, numa grande cidade, quando é domingo à tarde, tudo é tédio. É um vazio total, ou seja, o tempo não passa, pelo menos naquele momento em que nós sentimos o tédio, o tempo não passa e sentimos o vazio. Dura muito pouco tempo, não é? Porque depois há a agenda do domingo à tarde, vamos ouvir rádio, vamos à televisão, vamos ver televisão, vamos ao futebol, portanto repõe-se esse tempo. Mas o tédio pode ser bom no sentido em que cutuca a onça da nossa existência. Nós queremos estar ocupados. Os americanos têm o lema keep busy e, portanto, mantém-te ativo. E isso pode perfeitamente acontecer, no seu exemplo, quando vamos ao supermercado, quando queremos estar ocupado. Na verdade, é transformar a vida, e é a única vida que temos, em terapia ocupacional. E veja como é que as nossas crianças, não é, estão entregues aos ATLs, não é? As atividades de ocupação de tempos livres. E não do tédio livre. E não do tédio livre, justamente, porque deveria haver essa possibilidade de lidarmos com o que é o vazio. Ou seja, a nossa experiência da liberdade é também procurar ocupar esse tempo livre, essa forma particular de vagar, com qualquer coisa que seja útil, não no sentido em que pode ter um emprego e préstimo, mas vamos tocar guitarra, ou pintar, ou fazer desporto, namorar, ir para a praia. Porquê? Porque comprar coisas é uma obsessão compulsiva. Isto é, eu substituo o vazio por qualquer coisa que eu acho que vai substituir, mas na verdade está-me a criar mais vazio. Ou seja, pode perfeitamente acontecer. Um dos exemplos dos case studies da doença maníaco-depressiva é alguém que vai comprar um relógio e acaba por comprar a coleção toda dos relógios porque gosta das braceletes com todas as cores possíveis e imaginárias, ou que vai comprar um livro de uma determinada coleção e acaba por comprar 500 livros porque os 500 livros é que ficam bem lá em casa. E isso não resolve, obviamente, o problema. Não. Usou a expressão vagar. Como é que se tem vagar num mundo que tanto acelera? Keep busy, não é? Vamos embora. Busy na verdade, há uma enorme dificuldade, mas nós se calhar conseguimos reconstituir, e os nossos ouvintes conseguem reconstituir precisamente isso, que quando há vagar pode haver uma experiência de não saber o que é que vamos fazer à vida. Os ingleses utilizam a expressão, os anglo-saxónicos, killing time, não é? Fazer tempo, nós dizemos. Nós vamos fazer tempo, que eu acho muito mais delicioso. Vamos fazer tempo. Melhor do que matar o tempo. Melhor do que matar o tempo. Mas dizemos matar saudades, por exemplo. Somos homicidas aí. Mas nós poderemos ter, quando temos vagar, nós temos a oportunidade de deixar ir. E essa possibilidade de deixar ir é uma das experiências do ser como os gregos o entendiam, que não é uma substância, mas é uma atividade verbal, mesmo passiva. Ou seja, ter vagar é a condição de possibilidade de deixar ir e, portanto, talvez de fazer acontecer. Isso é uma forma de preenchimento. António, há um podcast que grava uma série de conferências para o CCB sobre as emoções, os afetos, o corpo, os sentimentos, no fundo, mapas para podermos viver. Nós conseguimos aprender com as emoções, ou elas são um espelho de nós próprios? Eu, quando estou a pensar em emoções, enfim, se calhar estou já a catalogá-las, negativas como a ira ou positivas como o afeto, sinto-me e faço-me de forma diferente a maneira como eu estou, a maneira como eu sinto, a maneira como eu me vejo. As emoções contam nesta maneira como nos pensamos? Nós podemos, ou seja, uma vez mais, excelentes perguntas. Nós podemos isolar uma emoção e trabalhá-la. O professor António Damasio fala numa consciência nuclear e numa consciência distendida. De que fala ele? Ele fala nesta ideia de que qualquer coisa que demora um lapso de tempo para acontecer e que depois poderia colapsar e morrer. Ou seja, tem a duração do fósforo. É uma centelha. É uma centelha emocional que dura um instante, e isso poderia corresponder, a fenomenologia chama-lhe o presente vivo. E dura um instante e depois desfaz-se. Dura outro instante e depois desfaz-se. E, portanto, isso seria uma espécie de consciência nuclear não anulável.
e precisamente é atómica, nuclear, não anulável. E depois uma consciência distendida é nós somos portadores de emoções da infância que criaram uma impressão, nos deixaram no tal estado e que constituía o nosso ser, a nossa maneira de ser. As nossas cicatrizes, no fundo, os nossos caminhos, a nossa biografia. Pode utilizar. A nossa biografia emocional pode ser? Não há outra. Depois ela é preenchida. Mas sim, pode querer dizer. E nós aqui estamos a ver apenas no passado, mas o que nós podemos perceber, existem esperanças passadas que morreram ou foram preenchidas. Existem futuros passados que deram em qualquer coisa ou não deram em nada. E nesse sentido, uma emoção é analisada do ponto de vista do presente, quando ela cria uma impressão, alguém. Não é? Amor à primeira vista, coup de foudre. E pode ser por uma canção, por uma atividade, pela praia, por uma paisagem. Pode ser qualquer conteúdo da nossa própria existência. Tem esse momento temporal presente, mas depois tem precisamente a forma específica da modificação do estado em que nos deixa. E nós podemos perceber que os nossos encontros, aquilo que nos define antes e depois de encontrarmos as nossas coisas, se calhar a rádio para si, a comunicação, livros, música, pessoas, tudo aquilo que nos fez enamorar, nos encantou, exerceu fascínio sobre nós, não data apenas um presente do ponto de vista emocional, mas abre uma possibilidade de futuro. É a nossa biblioteca inteira. O que se me ocorre agora é pensar que, se essas coisas estão dentro de nós, impressas dentro da nossa mente, do nosso corpo, o nosso corpo, não só o nosso cérebro, pode pensar por nós, porque muitas das nossas emoções são expressas pelo corpo, mais até do que um raciocínio ou do que um discurso qualquer intelectual. Sem dúvida, essa dicotomia. Eu sinto raiva antes de pensar raiva. Sim. E pode ter esperanças secretas que só descobre que tinha quando fica decepcionado. Pode ter. Parece um paradoxo. Mas não é? Nós achamos, já não tinha esperança nenhuma, e depois nós percebemos, mas eu fiquei decepcionado. Portanto, afinal havia lá qualquer coisinha. E na verdade a nossa experiência secreta é que não vamos morrer. Até agora toda a gente tem morrido, mas se calhar nós não vamos morrer. Mas nós não. Pode perfeitamente acontecer. Ou então dizemos mais tarde, um dia, ou então como Lucan, não é? Que está a analisar o seu funeral, vê-se a si próprio morto, mas depois está a ver quem é que veio, quem é que não veio, o que é que pensa e o que é que diz. Não é? Nós temos a representação do nosso funeral. Mas para voltar à sua pergunta, que não me queria perder, o que pode perfeitamente acontecer é que nós distinguimos desde Descartes o que é o corpo, como se fosse uma configuratio, como ele diz, uma configuração, uma caixa. Do ponto de vista mecanicista, não é? Em relação causa e efeito. E depois temos a alma, e não se sabe bem onde é que a alma está. Mas na verdade, os antigos gregos achavam que era tudo o mesmo. Eles falam de soma e falam de psique, ou seja, falam de corpo próprio e falam de alma ou mente. Mas a mente é somática, da mesma forma que o soma, o corpo, é animado. E mais, é o que acontece nesta experiência. Eu ponho o pé, lembro-me quando era miúdo, pôr o pé na areia escaldante ao meio-dia, e eu de facto queimo-me no pé, mas eu digo a areia, o areal está a ferver. E portanto o nosso contacto é tão pequeno quanto o pé da infância. O nosso pé infante está a ser interceptado pela areia. Por outro lado, emitimos um juízo, o areal está a ferver. Ou pomos o dedo grande do pé na água e dizemos a água toda da costa vicentina está gelada. Fazemos uma generalização. Não é só generalização, é uma experiência concreta de como nós somos como bordas d'água, ou seja, somos sensores meteorológicos altamente sofisticados, porque conseguimos dizer não apenas que agora Lisboa está quente, mas dizemos que o dia vai estar quente, mas também podemos antecipar uma mudança. E isso significa que nós não temos apenas percepção no momento presente através da afecção do corpo, mas o próprio corpo pensa e admite uma variação mais alargada nos próximos momentos, nos próximos tempos do que vai acontecer. Somos perspectivos. Interessa-me por isso. Por um lado temos as emoções, o corpo, lá está essa dicotomia entre o corpo e a alma. Pergunto, António, pode uma emoção ser um ponto de partida para a verdade? Uma parte da pergunta, e outra é até que ponto é que as emoções implicam ou influenciam as nossas decisões éticas? Ou seja, há uma determinada tradição que procura atomizar
o comportamento cognitivo do comportamento afetivo ou emocional. E, portanto, procura, ao fazer esta dicotomia, apontar para a impermeabilidade. Ou seja, o que é emocional não é cognitivo, o que é cognitivo não é emocional, e depois podemos acrescentar até a vontade. E, portanto, havia estes 3 troncos fundamentais no pensamento antigo, que era a representação da realidade do ponto de vista cognitivo, dizer sim ou dizer não, a representação emocional da realidade, que é perseguir prazer e evitar sofrimento, e depois a determinação volitiva, querer e não querer. Mas, precisamente, o que acontece é que existe uma outra tradição que procura mostrar que toda a emoção, mesmo a mais cega, tem um património cognitivo. E que toda a cognição só acontece enquanto cognição numa forma de comportamento teórico. De resto, Aristóteles até diz: a teoria acontece quando não há nada para fazer e a vida é simples, ou a vida é fácil. E ele diz: os sacerdotes do Antigo Egito começaram a olhar as estrelas porque não tinham de se preocupar com o dia-a-dia. E, portanto, a teoria, que significa a contemplação, o estar a olhar para as coisas, permite uma alteração, não é, disposicional que fomenta o cognitivo. Mas isso significa que a própria cognição depende de uma emoção, que é a emoção de eu ter o tempo livre, ter vagar e ter curiosidade científica. Portanto, uma data de emoções que estão em causa na lógica da descoberta científica. Então, e essa é a nossa relação com o tempo? Porque nós aqui já falamos muito do tempo da aceleração, mantém-te a fazer coisas, do tempo do tédio, do tempo da contemplação. Afinal, esse tempo é, como diria Einstein, elástico e subjetivo também, ou objetivo e nós olhamos para o relógio e 1 minuto é 1 minuto? É tudo. É objetivo, é subjetivo, é particular, é partilhável. Agora, neste preciso instante, há uma duração idêntica para todos os fusos horários, aqui em Marte, em qualquer sítio, do mais remoto e afastado do nosso próprio ponto de vista. Por outro lado, o que nós percebemos é que existe esta estrutura complexa, provavelmente só aberta, só acessível à humanidade, de estar a deixar de ser. E essa forma específica do tempo, desta estrutura originária de estar a deixar de ser, independentemente do objetivo, do subjetivo, tempo social, tempo psicológico, tempo particular, é inexorável. Mas isso é angustiante, essa ideia do deixar de ser? É absolutamente angustiante, mas não há forma de ver. Ou seja, a eternidade do ponto de vista humano é estar sempre a acabar. Isto é, pode não ter os dias contados, mas tem sempre a perspectiva do arredondamento de estar sempre a acabar. É uma ideia de um cadafalso quase. Qual é o sentimento que mais o inquieta, filosoficamente? Na verdade, se é que há algum? O que me motiva é o fascínio, o encantamento, a possibilidade do transe, da embriaguez, desta forma específica de bebedeira sóbria e consciente. Ou seja, todas as filosofias que me interessam têm esta estrutura romântica de me permitirem descolar da repetição do cotidiano e me atirarem para uma situação de transe. Esse é o que mais me fascina ainda na interrogação filosófica. Para nós os leigos, aqueles que estamos a ler pouco e a ouvir pouco sobre filosofia, o que é que nós precisamos mesmo de ler ou de ouvir? Começamos por onde? A que filósofo é que batemos à porta? Platão, Aristóteles, mas se quiser os contemporâneos, Wittgenstein. Ou seja, eu acho, sabe, é quando acontece como quando alguém quer aprender uma língua estrangeira e que acha que há autores mais fáceis para serem lidos do que outros. E eu digo sempre aquele em que tiver mais interesse. E na verdade eu acho que a abertura de um livro de filosofia, ou pode ser de literatura, pode ser do que quer que seja, tem um elemento filosófico. Isso que prende a atenção e que nos faz entrar na disposição do leitor. E o leitor, como descreve Rilke num poema magnífico a descrever uma criança a ler, que estamos a ver a criança ali a olhar para as letras, mas ela não está lá.
está noutro sítio completamente diferente, levantou o voo, está como no Matrix, não é? Naquele filme. Assim também o que eu acho é devemos tentar ler, abrir todos os livros que tenham esse condão de nos tirarem para fora de nós. E isso é o princípio da leitura da filosofia. Esse fascínio, essa curiosidade, onde está ela? Onde guardamos nós a curiosidade? Eu penso que a curiosidade tende, de facto, a ser neutralizada por diversas circunstâncias. Não tem a ver apenas com a escola, não tem a ver apenas com a domesticação do horário. Nós temos horários, não é? Diários, calendários. É uma fábrica. É uma fábrica. Nós temos agendas mentais, temos agendas virtuais, temos agendas digitais e, portanto, tendemos a domesticar as coisas nesse sentido. E a curiosidade, não é? Como há um gato que está na sala de espera porque o outro gato amigo entrou no consultório e veio o médico e diz lamento, era curiosidade. E portanto nós estamos nessa circunstância de se calhar haver má reputação para a curiosidade. Há mesmo má reputação para a curiosidade? Pode haver mas essa é a possibilidade da liberdade total. A curiosidade de querer saber é uma forma específica de cura, que em latim é cuidado. Curiosidade é uma forma aguda de preocupação. Então, e como é que nós estamos a lidar com a liberdade? Com a nossa e com a dos outros? Bom, isso põe aquele problema que nós, do ponto de vista folclórico, dizemos, não é? A nossa liberdade acaba onde a dos outros começa, que é uma formulação de Kant, age de tal forma que a tua máxima se transforma em lei universal. Em princípio é uma boa ideia, sendo que agora há momentos em que um outro qualquer quer interferir na nossa própria liberdade. Das coisas que nós fazemos, das maneiras como pensamos, se não estiveres alinhado com o politicamente correto, vê lá isso. Estamos a... Existem diversas formas como se manifesta. Olhar para a polarização, por exemplo, não é? Quer dizer, a polarização hoje, à esquerda ou à direita, que nos aponta caminhos de não vais por aí, ou se não fizeres assim, não estás a ser politicamente correto. Eu acho que todas as épocas, todas as geografias, todas as castas têm os seus códigos. Todas. E a nossa não escapa. E o que acontece pela proliferação e rapidez dos processos de divulgação online, o que existe é precisamente, por um lado, a possibilidade de todas as linguagens, a possibilidade de que tudo seja franco e aberto, e por outro lado uma repressão total. Existe essa possibilidade de repressão total. Há uma tensão entre essas duas coisas. Existe, não há tertium non datur. E uma irresponsabilidade na fala também, porque a coberto do anonimato, qualquer pessoa nas redes sociais usa do insulto, por exemplo, apenas porque está coberto por esse... O anonimato nos tempos modernos destruiu a simpatia do anonimato nos tempos antigos. Os grandes comentadores de Platão e de Aristóteles são referidos como anónimos, porque não assinavam, achavam que não poderiam ter o seu nome ao pé dos grandes vultos. Então são comentários dos anónimos. Hoje em dia o anonimato corresponde justamente ao que diz essa forma específica de desresponsabilização, possibilidade da calúnia, possibilidade da ofensa. Agora, a liberdade prende-se com esta circunstância, pelo menos na ideologia kantiana, de eu poder ser livre, isto é, de eu poder ser causa e consequência das minhas ações. E, portanto, suportar o peso também das coisas que decidimos mal. E, portanto, poder acotovelar e, de alguma forma, perceber o que é que está em causa aí. E não dizer que foi o outro. Não apenas não dizer o que foi o outro, perceber o que é o contexto, ou seja, que a manobra e o espaço para uma manobra de liberdade é altamente improvável. Ou seja, Aristóteles viu isso. Ou seja, a minha possibilidade de resolução e de decisão é altamente improvável, mas há um espaço específico em que, depois da deliberação, eu opto. E nessa opção eu adoto uma determinada possibilidade. Eu escolho. Eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Escolher é fazer ou não fazer. E o que acontece é que muitas das circunstâncias em que eu estou metido enreda-me de tal maneira que eu não sou tido nem achado para aquilo que está a acontecer. E não tem capacidade de decisão. Ora, falamos já do ambiente digital. As redes sociais, o ambiente digital, da maneira como nós estamos a ver ele a crescer, e suspeito que se vai intensificar nos próximos tempos,
alteram a nossa noção do eu? Eu penso que podem ampliar e podem metamorfosear. Ou seja, pensemos nas estruturas duplas dos avatares. Somos todos avatares neste momento, já um bocadinho? Quer dizer, no sentido em que publicamos aquilo que queremos que os outros vejam e que achamos que é bondoso. Ninguém vai publicar a sua pior fotografia, a não ser que tenha desvios estéticos, não é? Ou não vai comunicar os seus atos vergonhosos, mas vai publicar aquilo que se orgulha, aquilo em que acha que ficou bem. Portanto, logo aí há já decisões. Portanto, somos mais performativos e menos autênticos. Eu penso que, quer dizer, quem está à espera de ir a um perfil do Instagram, do Twitter, do Facebook ou do que quer que seja e vai encontrar o verdadeiro eu de alguém que está ali, há qualquer coisa que falha. Desengane-se. Mas o que existe é esta forma específica. Precisa de proliferação de outros eus. O Nietzsche dizia que são um comitê. Ou seja, cada um de nós é já um comitê. São vários, nós somos uma data de gente, somos pelo menos 3. E nem sempre de acordo. Eu a falar comigo acerca de mim, não é? Somos menos 3. Porque nós não temos uma perspectiva estigmática, como Descartes pretendia. Nós somos como os gregos, estamos numa permanente conversa connosco. Vemos, por exemplo, alguém a falar sozinho, ou como nós dizemos, em voz alta, e nós percebemos que é assim que nós estamos, com a boca fechada e em silêncio. Estamos continuamente em diálogo connosco. Mas faz-nos bem até falar alto, não é? Faz ótimo. E falar com o computador e dizer asneiras, etc. Que é para conseguir ultrapassar isso. Mas portanto, para voltar à sua questão, do ponto de vista do eu, o que existe é uma proliferação de avatares duplos, sósias, e que isso pode ter a compreensão de não sou eu. Ou seja, é aquilo que eu quero fazer parecer. E quando essa autoimagem, aquilo que nós queremos projetar, e eu estou a pensar muito nesta nova geração que não teve o lado analógico, que entrou de cabeça nas redes sociais, pode trazer-se essa autoimagem digital com toda essa distorção para a vida real e não aguentar com o choque da vida real? Eu acho que... Ou isto é uma conversa de velhos? Não, não é de velhos, mas eu acho que o digital é arcaico. Dia de Todos os Santos, o Dia dos Mortos, é o dia mais virtual que existe. E nós temos essa forma específica de falarmos com os nossos em dias de finados, ou então quando achamos que nos lembramos deles. E portanto, a nossa convivência com o virtual, embora não seja o www, é arcaica e está inscrita na nossa humanidade. O que existe, na verdade, é uma espécie de reificação desse virtual e que se tornou uma coisa autonomizada. Mas não há nenhuma diferença entre esta forma específica de vivência virtual, de proliferação de eus que não sou eu, e, por outro lado, a nossa ideia de virtual. Quando nós caímos na real, ou seja, nas experiências específicas da paixão que não correspondida, essa é a experiência mais radical do virtual contemporâneo. É só a ideia de que nós temos na nossa cabeça histórias de amor que nenhum Cristo viveu, filosofias inventadas que nenhum Kant formulou, e portanto não há grande diferença. Qual é a diferença? A diferença é precisamente a realidade concreta, da forma aparentemente mais disponível desses perfis virtuais e que são tomados por verdade. Mas isso é a tarefa também da filosofia, escaqueirar com esses falsos ídolos. Vai a seguir para conseguirmos destruir isso. Estava a olhar e a pensar que rituais muito antigos, tal como rituais digitais ou rituais da nossa vida social, na realidade eles vão se repetindo e têm todo o mesmo cariz, a mesma fórmula. Eu penso que tem a mesma essência, sim. E portanto não devíamos ficar assim tão preocupados com o facto das gerações mais novas estarem eu penso que devemos ficar preocupados no sentido em que aparentemente a aceleração, que é um termo que gosta e que já falou aqui, a aceleração dessa proliferação pode levar ao ponto de nós perdermos o pé ou o contacto com a própria realidade. E portanto, da mesma forma que o Dia de Todos os Santos é um dia específico, um feriado, e depois continuamos com o dia a dia, o que pode perfeitamente acontecer é como a metáfora do sonho, não é? Se alguém
comparasse a sua vida durante 12 horas num dia a sonhar com a sua vida nas 12 horas acordado, acabaria por se confundir e não saber qual era mais verdadeiras, se as 12 horas em que está a dormir, se as 12 horas em que está acordado. Portanto, o que pode perfeitamente acontecer é mergulharmos nesse transe virtual e perdemos completamente o contacto com a própria realidade. Mas isso aí são formas patológicas, acontece a qualquer pessoa. O neorromântico, não é, que ia para o cemitério pensar na sua amada, está de tal maneira afetado, idêntica a alguém que vive com jogos, a assistir a pornografia, a achar que está apaixonado por uma imagem que olha para si, aparentemente a sorrir, e portanto lida com falsos perfis sem essa possibilidade de critério de decisão do que é verdadeiro e do que é falso. A minha definição favorita do mundo que vivemos tem muito a ver com Bauman e o mundo líquido, com a ambiguidade, sendo nós, quando podemos ser livres e temos que decidir o que é que queremos para nós, o que é certo e errado, como é que nós conseguimos encontrar o certo num mundo tão ambíguo como aquele em que nós vivemos hoje? Essa é uma pergunta cartesiana, não é? Porque precisamente logo no princípio, não é, das 6 meditações de filosofia primeira, Descartes propõe essa reflexão, não é? Como é que eu sei distinguir o que é sonho e o que é vigília? Ou seja, se eu tenho um pesadelo, eu sofro com angústia enquanto estou a viver o sonho e não acordei, e quando tenho um sonho bom e acordo, eu gostava de lá estar a continuar. E portanto o certo é dado para Descartes por esta percepção clara e distinta de que eu estou em vigília, que é diferente quando eu estou em vigília e de quando eu estou a dormir. Porque quando eu estou a dormir eu posso ter a ideia clara, não anulável, de que é uma angústia por causa destas e daquelas outras circunstâncias. Mas quando acordo eu percebo, era um sonho mau, era um pesadelo. E eu agora dificilmente, se não quiser passar por doido, acho que vou acordar desta minha conversa consigo para uma dimensão mais verdadeira e certa do que esta. E portanto o que a filosofia diz é: há uma evidência apodíctica, isto é, não pode ser negada da realidade em que eu me encontro. O que pode acontecer é, eu posso pôr isso em dúvida, não é? Uma vez alguém disse-me que tinha o direito a ter uma opinião sobre o princípio da não contradição, não é? Eu sentei-me e não disse mais nada. Mas o ponto é precisamente este: é que nós temos a compreensão de que não vamos acordar por uma outra realidade. Outra coisa diferente é quando nos lembramos desta conversa, o dia 2, daqui a uma semana, já tem uma densidade onírica, já é diferente, que é própria da memória, que é diferente da situação em que eu me encontro aqui na percepção. Nós estamos praticamente a fechar e eu preciso de levar deste programa uma resposta. E a resposta é: como é que nós convencemos alguém que insiste em dizer que há a minha verdade e a tua verdade e não a minha opinião e a tua opinião? Como é que se consegue convencer alguém que esta coisa da verdade não são múltiplas, é uma só? Ou então não, e eu tenho uma perspectiva completamente enviesada e pode haver várias verdades. Essa é uma pergunta de difícil resposta e está-me a intimar a uma resposta. Eu diria que o princípio da não contradição, ou seja, propriedades contrárias simultaneamente não podem ser ditas do mesmo objeto. Esta taça não pode ser vermelha e azul escura. É um critério de decisão que correspondam nos princípios axiomáticos no Ocidente dessa mesma definição. Por outro lado, a identidade. A é A. Por outro lado, o princípio do terceiro excluído. Há ou não há um terceiro excluído. Esses princípios permitem compreender. Eu posso submetê-los a uma opinião e posso gostar ou não gostar do princípio do terceiro excluído, do princípio de identidade e do princípio da não contradição. Mas o que eu percebo é: existe a instância de inteligibilidade de eu entrar em contradição ao duvidar destas formas axiomáticas. Axioma quer dizer digno de ser visto, precioso, e eu não posso negar esta valência. Os jantares de Natal com o filósofo à mesa são iguais aos outros todos ou são muito mais complicados? Se o filósofo não encostar e encarnar, são ótimos. E portanto eu deixo o meu eu comer o peru ou o bacalhau, no caso da véspera, e o eu filosófico desaparece e dilui-se, não é? Quando a mãe manda levantar a mesa ou manda pôr a mesa. E aí não há filosofia, existe é ser filho.
E bem mandado. Afinal, somos todos muito mais parecidos do que gostamos de admitir, com os nossos medos, esperanças e papéis sociais. Importa que nunca deixemos de fazer perguntas e de exigir respostas. Até para a semana.